sobre isso, né? Dinheiro não traz felicidade. Né? Você pensou em suicídio? Pensei. Teve algum momento que se você não quiser falar, fica à vontade. Teve algum momento que você lembra, numa situação que você falou, chega, não dou conta? Penso. Esse dia que eu te falar, do shopping. Então tava eu e o Marquinhos chegou a pensar, olha, isso eu quero falar porque mulheres, isso acontece muito, maridos, né? Então, assim, o parceiro está muito envolvido e ele se sente muitas vezes culpado pela infelicidade do outro, né? Quando a gente casa, a gente parece que quer ser responsável pela felicidade do outro. Acho que vice-versa também, né? É sempre um acha isso do outro. Mas o Marcos chegou a ponto de achar que eu não amava mais. Eu pensei em separar, porque aí você não sabe onde está o problema, você fica tentando, vou fazer isso, é aquilo. Quando você está perdido, você não sabe para onde é. Então, assim, tentativa e com ele foi assim, ele sofreu bastante com isso. E um dia nós estávamos num shopping à tarde, eu, ele, a família, e eu tive um rompante por uma bobeira, assim, que eu nem lembro direito por que foi, né? Porque tudo era motivo para ter um rompante. E foi esse dia que eu peguei o carro, saí, enfim, foi um momento muito tenso da nossa vida, que eu não gosto nem de lembrar muito. E depois ele chegou aí atrás, enfim. Foi o dia que ele me levou para uma clínica, que lá em Curitiba é um spa, né? Um spa clínica, assim, onde eles cuidam. E lá eu fiquei durante 30 dias, longe da minha família, já com 3 filhos, né? E aí você pensa, hoje eu penso o tamanho da depressão que eu estava, porque a coisa que eu mais amo na minha vida é estar com os meus filhos e com a minha família. E eu fiquei 30 dias lá e eu não queria ver ninguém. Então, assim, para os meus filhos, olha como respinga na família inteira, né? Meus filhos sem entender muita coisa. Quantos anos eles tinham? Em 2014, a gente faz quantos anos? 7 anos atrás. 21 menos 7. A Maju tinha 11, que tem 18, o João estava morando nos Estados Unidos. Muita gente ainda achava que também podia ter relação pelo meu filho que estava morando fora. Mas, assim, é o tal de achar o motivo, né? É por isso. As pessoas ficam descartando, Nós somos assim, se a gente parar para pensar, né? Hoje eu me policio muito com isso, porque eu sei o tanto que isso pesa, mas a gente fica tentando achar o motivo. Então, eu imagino como é que foi difícil, né? Você ficou 30 dias e você não queria encontrar com ninguém? 30 dias sozinha, isolada lá, sendo tratada. Aí eu comecei... Aí, depois desse surto, assim, uma crise que eu tive de pânico, aí eu comecei a recusar, você chegou a pensar, falar assim, Marquinhos, eu não quero ir, eu não vou, não estou doente? Em algum momento você recusou? Eu acho que me deu um desespero, assim, na hora. Ele me colocou no carro e ele já estava com tudo pronto, ele já tinha ligado para as pessoas e me levou e lá eu fiquei. E foi um período bem crítico da minha vida, bem difícil. Ele ia lá me visitar uma vez por semana para eu poder ficar bem. Não pode. E lá eu comecei esse Spa do Lago, inclusive em Curitiba, que é maravilhoso. E lá eu comecei a ser cuidada por psicólogos, por psiquiatras, por vários outros tipos de médicos. E aí eu comecei a olhar ao redor e ver quantas pessoas estavam ali como eu. Pessoas normais, né? Não estavam no hospital psiquiátrico, né? Pessoas que tinham a vida agitada tanto quanto a minha e que estavam passando por isso. Tinham executivos, sabe? E comecei a baixar a guarda, né, para a doença. E comecei a entender, porque quando você fica pelo menos lá, eles têm muito palestra falando sobre o assunto e eles te interam de tudo. Eles te passam mais informações que são reais, né? Não é aquelas informações que, eu escutei de um amigo, eu ouvi falar, o famoso ouvi falar. E aí, ali eu comecei o uso de medicamento, que foi muito difícil também, porque não é assim, eu tomei um medicamento e fiquei bem, né? Então, eram vários comprimidos, eram coisas que davam certo, coisas que davam errado. Aí você tinha que esperar um tempo para ficar bem. Fazer o efeito. Foi bem, bem complicado. Aí eu comecei a ficar com medo, porque eu não sabia. Falei que eu vou ficar assim agora, né? Porque quando você toma esse tipo de medicamento, no ponto que eu cheguei a tomar, você não é mais você. Né? Você realmente... Eu lembro que eu não tinha mais sentimento, né? Não tinha mais alegria, mais tristeza, você fica meio inerte. Dopada, né? Teoricamente. Até você... E aí fiquei 30 dias lá, depois voltei para casa, depois tive mais uns 20 dias lá e segui o tratamento aí por uns 2 anos. E quando eu saí... 2 anos? Uns 2 anos. Quando eu estava lá, eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que tinha passado por uma depressão há anos antes que eu, e eu realmente não tinha me dado conta, não tinha valorizado, não tinha estado do lado dela. E naquele momento
que eu estive ali mal, ela esteve do meu lado. No primeiro momento eu me cobrei, falei, nossa, mas você ficou tão mal e eu não fiquei contigo. E aí ela me olhou e falou assim, mas você não estava preparado para ficar comigo. Né? E aí eu entendi que realmente é isso. Realmente. Tem vezes que você pode querer ajudar, mas você está preparado para ajudar, né? Então, assim, hoje eu vejo que a gente realmente, até para ajudar, você tem que estar preparado. Tem que tomar cuidado, né? A gente tá falando da vida do outro. Então, isso é até uma forma também de seu testemunho, né? Que é um testemunho que você está falando. Realmente, depressão é uma doença. Depressão não é um estado de espírito, de eu tô triste, eu tô infeliz e tal. Realmente é uma doença